Olá, meu caro espectador do canal Arrez e Dicas Automotivas. Mais uma vez, como eu sempre digo, trazendo vídeos para vocês a respeito do mundo da manutenção automotiva. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da manutenção de um carro. Esse carro esteve fazendo um trabalho devido a superaquecimento, queimou junta de cabeçote, e depois que foi feito esse serviço, apareceram alguns defeitos, e aí o pessoal está tendo dificuldade em detectar esse defeito aí. Mas eu não vou falar o que é não. Acompanhe o vídeo que você vai achar interessante, você vai gostar, e é, no mínimo, surpreendente a forma como as coisas acontecem, a forma como a gente tem que persistir para achar um defeito. Beleza? Então fique ligado, que esse, claro, é mais um vídeo Arrez e Dicas para você. Antes de eu falar um pouquinho sobre o que é o defeito que o carro está apresentando, eu vou mostrar o carro para vocês. É um Honda Civic 1.8. O carro é esse aqui. Tá aí, o carro tá com o capô aberto aqui. Nós já desmontamos para fazer uma análise um pouco mais detalhada do carro e de seu defeito. Mas vamos lá, deixa eu comentar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo com esse carro. A reclamação do proprietário desse carro é que depois que foi feito o serviço de troca de junta de cabeçote, foi feita a retífica do cabeçote, esse serviço não fui eu quem executei, foi feito em uma outra oficina que eu também não sei nem onde é, e também não vem ao caso porque eu não estou aqui para falar mal do serviço de ninguém. Porém, após feito esse serviço, ele reclamou duas coisas. Primeiro, a luz de injeção permanentemente acesa. Segundo, o carro falhando muito. Ele usou uma expressão assim, ele falou: meu, tá parecendo uma Kombi velha, né? Aqueles carros antigos da Volkswagen, as Kombis da vida aí, que falhava, enfim, quem viveu na época das Kombis, né, sabe como é que era. E realmente eu funcionei o carro. Quando eu fui fazer a análise nele, ele estava apenas com 3 cilindros, um cilindro completamente morto. Aí ele falou para mim: olha, já trocamos velas, já foi trocado, aliás, foi feita a limpeza dos bicos, trocado as peneirinhas dos bicos, foi medida a compressão do motor, tá tudo certinho, não tem problema nenhum relacionado a isso. No entanto, o carro falhando desse jeito. Falei: muito bem, vamos lá, vamos fazer uma análise. Comecei passando o scanner no carro. Veja aqui o defeito que pegou. Já deixei o scanner conectado no carro, especificamente para o Honda Civic, motor 1.8, 16 válvulas. Aí entrando em código de defeito aqui, ó. Aqui ele está pegando o sensor de pressão e temperatura do ar de admissão, porque está sem a mangueira de admissão lá. Mas o que nos incomoda, nos traz a atenção aqui, ó, é esse defeito aqui, ó. Sensor de posição do comando de válvulas. Veja que ele repete o mesmo código, passado e presente, né? Relembrando, vocês viram lá, eu mostrei para vocês, está sem os injetores lá que eu tirei para fazer análise. Então está sem a mangueira de entrada do filtro de ar. Está desconectado o sensor de temperatura do ar, por isso que ele está pegando aqui. Então isso aqui a gente despreza. Porém, ele está sempre pegando sensor de posição de comando de válvulas. E ele falou para mim que ele já sabia disso. Inclusive, ele falou que já colocou 3 sensores nesse carro. Colocou 2 do paralelo, não mudou nada. Ele pegou um amigo que tem um Honda Civic, tirou o sensor original da Honda, que estava no carro desse amigo dele, colocou no carro e continuou apresentando o mesmo defeito. Sensor de posição de comando. Aí esse código de defeito já nos dá um norte do que pode ser o problema. Porém, ele nada tem a ver com a falhação de cilindro que esse carro está apresentando. Cilindro morto, algo tem errado com o cilindro. Aí ele falou para mim: velas novas, bicos limpos, taxa de compressão boa. O que eu imaginei? Pode ser bobina de ignição, né? Então eu utilizei o osciloscópio para fazer os testes para chegar na conclusão do defeito. Aí, como eu estava fazendo esse serviço num horário em que eu não tinha como filmar, eu gravei, eu tirei um print das telas do osciloscópio, e aí eu vou mostrar para vocês o print das telas e o porquê que eu cheguei na conclusão do defeito. Vamos lá no computador para eu mostrar para vocês. Como na tela do scanner ele apresentou um defeito no sensor de posição de comando, a primeira coisa que eu fiz foi coletar as informações relativas ao sensor de comando. Repare que aqui, ó, na linha de cima eu tenho o sensor de posição de comando, certo? Tá aqui, ele tá funcionando, o sensor tá coletando informações, né? Ele tá capturando aqui para mim a imagem gerada pelos pulsos do sensor. Aí só tem uma coisa: se nós formos observar
o ponto de ignição dele, aí começa a aparecer o porquê que está indicando o sensor com defeito. Repare que aqui, ó, o disparo, essa linha de baixo aqui, é o disparo do primeiro cilindro. Ele está acontecendo o disparo na primeira, vamos dizer assim, na linha de descida do sinal do segundo dente. Esse é o primeiro dente, esse maior, esse é o segundo dente. Aqui, se nós colocarmos uma linha, uma régua, ele vai bater o disparo da centelha na linha do primeiro, na primeira linha do segundo dente, certo? Tá aqui, ó, a linha do disparo. Aí eu pego e comparo com uma imagem que é exatamente para nós fazermos a comparação. Essa imagem aqui é de um carro, um Honda, perfeitamente no ponto, tá certinho no ponto. Repare que o disparo do primeiro cilindro está batendo na segunda parede do primeiro dente, tá vendo? Segunda parede do primeiro dente, tá aqui a linha, bateu direitinho. Já na imagem do carro, tá na primeira parede do segundo dente, ó, certo? Outra coisa, veja que aqui todos os dentes têm a mesma distância. Aqui, ó, nesse dente aqui, ele tem uma distância menor entre um dente e outro. Na minha imagem, na imagem que eu coletei do carro, ele está passando do segundo dente do comando, correto? Se nós buscarmos a imagem aqui, que é a imagem de um carro perfeitamente no ponto, os dois dentes que são mais próximos estão exatamente na direção do segundo dente, tá vendo? Bem embaixo. No carro, ele está um pouco à frente. Assim como o disparo está um pouco à frente, os dois dentes aqui, ó, não estão batendo com o segundo dente do comando. Ou seja, o problema que está acendendo a luz de injeção eletrônica desse carro é ponto da corrente de comando. Provavelmente ele está com um dente, porque lá é corrente, não é correia, né? Tá com um dente fora, né? Tem que tirar lá e comparar, olhar as marcações. Aí eu vou conversar com o proprietário do carro, vou mostrar essa imagem para ele e vou avisar que vai ter que ser retirada lá a tampa da corrente de comando e acertar o ponto de ignição. Ponto tá fora, não tem o que fazer. É esse o motivo que está acusando o sensor de fase, porque a central não tem como saber se o sensor de fase está certo, está funcionando ou não, né? Ela percebe que há um sinal, mas o sinal é errado, está fora da posição. Ela entende que o defeito é do sensor, ela é programada para isso, mas na realidade não é que o defeito é do sensor. O sensor está com a sua leitura fora de posição e aí indica falha no sensor. Muito bem, esse é o primeiro defeito. Aí, com relação à falha de ignição, primeira coisa que eu fiz, eu falei, vamos ver qual cilindro que está falhando. Ele está perdendo um cilindro morto, né? Aí eu fiz uma análise de equilíbrio de cilindro. Repare o seguinte, ó, essa linha marrom aqui é a linha do quarto cilindro, beleza? Tá lá, ó, 1, 3, 4, 2. Quarto cilindro tá morto, não tem nada de funcionamento. Aí olhando aqui, você já vê que o cilindro tá morto, vem, eu dou 3 acelerações, cilindros 1, 3 e 2 sobem, acontece a explosão, o quarto cilindro não acontece, tá vendo? Um detalhe, a compressão, olha aqui, quando eu venho aqui em compressão relativa, ó, a compressão dos 4 cilindros está boa. Primeiro cilindro 100%, terceiro, quarto e segundo 99, 98, 99 e 99. Então, eu já sei de cara aqui, compressão tá boa, mas é o quarto cilindro que está morto. Aí eu fui para uma terceira análise, para eu saber se o sistema de ignição estava funcionando, se está tendo centelha, tudo certinho, uma vez que ele falou para mim que as velas eram novas. Será que as bobinas também estão boas? Fui fazer o teste, a análise de tensão secundária. Aí o que eu encontrei? Disparos perfeitos. Repare que ele tem residual, a tensão do disparo está bem próxima. Repare que no quarto cilindro, ó, até está um pouco mais alto do que a tensão do segundo cilindro, ó. Você vê pela imagem aqui que ele tem um disparo normal. Então, conclusão do assunto, velas e bobinas sem defeito nenhum. Aí como é que faz? Nós refletimos um pouco, para termos uma boa queima é necessário centelha, uma boa centelha de qualidade, compressão, ar e combustível. O oxigênio está entrando, obviamente, até porque ele não apresenta defeito em sensor MAF, não tem nenhum impedimento, nada tampando a entrada de ar. E se fosse o caso, né, não tivesse entrando ar, ele falharia mais de um cilindro. Então não é ar, não é oxigênio, está descartado. Centelha está descartada.
compressão está descartada. O que eu fiz? Falei, vamos tirar os injetores, vamos fazer uma análise dos injetores. Aí eu achei o defeito. Vamos ali na máquina de análise de bicos, vou mostrar para vocês. Estão aqui os 4 injetores, tá? Eu coloquei da direita para a esquerda aqui. Então 4, 3, 2 e 1. O quarto cilindro eu até marquei ele para eu não fazer confusão. Repare que aqui, ó, eu fiz um X nele para identificar que era do quarto cilindro, para eu ter certeza da análise que eu estou fazendo, para eu não fazer uma análise errada e de repente acabar pecando por falta de atenção. Então, o quarto cilindro está aqui na primeira bureta e os outros, né? Quarto, terceiro, segundo e primeiro. Eu vou fazer primeiro uma análise da vedação dos injetores. Dei lá 4 bar de pressão. Tá vendo? Tranquilo, sem problema nenhum. Não deu nenhum injetor com vazamento. Agora eu vou fazer o teste de injeção dos bicos, né? Como é que eles estão injetando. Se estão injetando na mesma quantidade e tal. Aí 4 bar de pressão. Repare aqui, ó. De cara a gente já vê uma diferença gigantesca no injetor do quarto cilindro, ó. Tá vendo? Vamos deixar chegar no final do tempo de injeção dos bicos. E aí a gente vai fazer uma análise. Vocês vão ver que a diferença é absurda, né? O quarto cilindro aqui praticamente não injeta nada. E pela diferença do leque, eu não sei se a imagem está conseguindo capturar aqui, ó, mas é visível a diferença no leque. Quase não injeta nada de combustível no quarto cilindro. Os outros 3 injetando perfeitamente bem. Tá aí a explicação do porquê que o quarto cilindro estava morto. Tá vendo? Injetor defeituoso. Aí a gente começa a entender, né? Por que que o carro está apresentando essa falha de cilindro. Nada a ver com o fato dele estar fora do ponto. Motor fora do ponto faz com que a lâmpada de anomalia se acenda e acuse o defeito do sensor de fase. Porém, além da lâmpada de injeção acesa, tinha o quarto cilindro que estava morto, né, apresentando falha. E ele me disse, os injetores foram limpos e foram analisados na minha frente, eles estavam bons. Provavelmente ele deve ter alguma sujeira que estava muito impregnada dentro do injetor. Ela se soltou, mas não saiu. Não tem como sair, ficou lá dentro. A hora que funcionou no carro, ela foi e tampou a passagem do combustível. Eu falei para ele, olha, já foi limpo uma vez, foram trocadas as peneiras, ou seja, muito provavelmente foi feito retrolavagem. Eu não vou correr o risco de cometer o mesmo erro que já foi cometido, né? Montado um bico que acabou dando problema. Não é culpa de quem fez o trabalho. A pessoa fez a limpeza, analisou e pela análise estava tudo indicando que realmente estava bom o injetor. Eu falei, então vamos substituir esse injetor. Fiz isso, encomendei o injetor. Agora o injetor vai chegar, eu vou montar. Primeiro eu vou fazer um teste na máquina aqui, vou mostrar para vocês o teste. E aí vou montar no carro, vocês vão ver o carro funcionando redondinho, os 4 cilindros. Apenas a lâmpada de injeção que vai continuar acesa por conta do ponto de ignição, que aí como não fui eu que executei o trabalho, quem desmontou, quem fez a manutenção do cabeçote, eu não vou fazer o serviço. Esse serviço está em garantia, ele vai levar para o mecânico que executou para que ele coloque no ponto. Mas pelo menos a questão da falhação, que ele já estava perdido, ele não sabia para onde correr mais, porque ele confiou, ele e o mecânico dele confiaram nos testes que foram feitos nos injetores e não retestaram, portanto não acharam defeito. Aí que eu digo para vocês a necessidade de às vezes refazer alguns testes que já foram feitos quando o problema não é solucionado. Mas beleza, vocês viram os testes que eu fiz com o osciloscópio, utilizei scanner e utilizei osciloscópio para chegar numa conclusão assertiva do defeito do carro. Vou montar lá os injetores, antes eu vou mostrar para vocês o injetor novo funcionando, vamos montar no carro, e aí vocês vão ver o motor funcionando sereno, sem falha, sem cilindro morto. Tá aí, chegou o nosso injetor, zeradinho. Agora vou colocar aqui na máquina, substituindo esse primeiro injetor aqui, que é do quarto cilindro, e vamos fazer o teste. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Tá aí instalado o bico, como a gente faz já é de costume, né? A gente primeiro testa a vedação, jogo lá uma pressão de 4 bar e verifico se há algum bico gotejando. Já não tinha antes, né? Esse com o bico novo, obviamente que a gente espera que não tenha da mesma forma. Agora vamos lá, vamos fazer o auto-check, né? Que é a análise da injeção dos bicos. Vamos ver como é que está injetando esse bico aí, se eles vão agora injetar de forma equivalente. Veja que
já é um bom começo, né? Injetor equivalente. O jato tá igual, o jato dos 4 bicos. E a quantidade injetada, que é o nosso principal foco aqui, ó, perfeito. Os 4 injetores bem equilibrados, estão bem equalizados, tá vendo? Aí, maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos instalar esses injetores no carro e vamos funcionar, ver se ele para de falhar o cilindro que estava falhando. Tá aí, montamos os 4 bicos no lugar. Agora eu vou funcionar o carro e vamos ver o funcionamento dele, se ele tá redondinho, que ele tava falhando bastante. Vou dar uma partida no carro aqui. E vamos lá. Antes de eu dar a partida no carro, vou ligar a ignição dele, só para vocês verem a questão do sensor de posição de comando. Ele tá acusando lá, ó, entrar em código de defeito. Olha lá, sensor de posição de comando de válvulas, passado e presente. E o sensor tá girando o sinal, certo? Então não tem defeito no sensor. Mas vamos apagar a memória. Memória apagada. Nenhuma falha encontrada. Aí vamos dar partida no carro aqui. Maravilha, o motor pegou, funcionou. Repare que a luz de injeção, olha lá, ó, ficou acesa. Não apagou não. Agora vou entrar em código de defeito aqui, ó. Olha lá, sensor de posição de comando de válvulas, defeito passado e defeito presente. Aí nesse caso não há o que fazer, nós vamos ter que falar com ele para que ele leve até onde foi feita essa manutenção. Foi substituído, aliás, foi feito o serviço de manutenção no cabeçote, né? Pelo que ele me falou, foi substituído as juntas do cabeçote, mas foi retificado também o cabeçote. E o cabeçote realmente está todo jateado, se vê que foi feito um serviço de retífica nele. Mas como já foi trabalhado, é um serviço que está em garantia, eu fiz a análise, imprimi a análise, vou entregar para ele que ele possa levar ao mecânico e possa corrigir essa situação do ponto aí. Fora isso, motor funcionando redondinho. Vou mostrar aqui no RPM para vocês. Olha lá, ó. Maravilha. O carro está redondo, parou de falhar, é só corrigir o ponto do carro. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente pelo fato de que muitas vezes, quando se está trabalhando e se tem um defeito recorrente, às vezes a gente acha que já foi feita a limpeza de bico, então não preciso me preocupar com o bico, não vou olhar. E aí, à medida que a gente vai ficando com a cabeça quente, vai se fechando os horizontes, né? Vão se fechando os horizontes. E muitas das vezes é necessário reavaliar aquilo que já foi visto. Se a pessoa que avaliou esse carro aqui, o mecânico, tivesse dado uma olhada novamente nos injetores, talvez tivesse encontrado essa falha, talvez tivesse resolvido esse problema. De qualquer maneira, tá aí, tá resolvido. Eu vou passar para ele qual que é o serviço a ser feito na correção do ponto da corrente de comando, e tá solucionado o problema. Serve como um alerta, né? Todos nós, muitas das vezes, quando passamos por algum problema, é bom deixar esfriar a cabeça, aguardar, pensar um pouquinho, analisar novamente todos os parâmetros, passar os equipamentos que tem à disposição, que tem em mãos, para verificar tudo que já foi olhado, porque muitas das vezes o problema está num daqueles sensores ou atuadores, ou até ponto, como é o caso aqui, que você já trabalhou e acabou deixando passar alguma coisa despercebida. E isso acontece com qualquer pessoa. Todos nós, inclusive eu, estamos sujeitos a erro, estamos sujeitos a, de repente, por uma falha de atenção, às vezes por um descuido, deixar passar alguma coisa aí sem ser notada, e esse detalhe pode fazer toda a diferença, beleza? Esse era o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês, com essa dica sobre o Honda Civic, sobre essa manutenção, que o carro estava apresentando falha e a luz de injeção acesa. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, observe o canal, conheça mais vídeos, e aí eu sempre convido, gostou do conteúdo, gostou do canal, se inscreva, deixa aí seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados sempre sobre esse tema, a manutenção preventiva e corretiva veicular. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.